Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso aí, Natan. Livro de Salmos, Salmo 119, versículo 62. Diz assim a palavra do nosso Deus: levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por poder parar neste momento, nesta hora, para ouvir a Tua palavra, para ouvir os Teus ensinamentos, para ouvir os Teus conselhos, para ouvir os Teus decretos, para ouvir as Tuas declarações. Fale conosco, através da palavra do Senhor, como nos tem falado, meu Pai, até agora, neste momento do culto. Mas a partir de agora, uma vez mais, fala-nos através da ministração da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a ministrar a palavra do Senhor. E que ela nos pegue, nos acerte. Que ela nos conforte, nos console, mas que ela nos edifique, nos limpe, nos lave, que ela nos alimente, nos capacite, nos fortaleça. Que ela vá e que a Tua palavra faça o que lhe apraz. E que o Senhor a prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada pelo Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Repreenda todo empecilho, todo obstáculo contra a Tua palavra. Que ela tenha vez, que ela tenha voz entre nós. E que aonde ela for, o Senhor vai. Porque o Senhor é o Deus da palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. Pode sentar-se, amados, por gentileza. Em nome de Jesus. Então, nós vamos falar nesta noite sobre o tema, vamos pegar emprestado do texto do versículo 62 do capítulo 119 do livro de Salmos, a frase "à meia-noite", e colocá-la como título da mensagem nesta hora. À meia-noite. Vamos falar sobre alguns eventos, tem muitos, mas destacamos aqui uns 5 ou 7 eventos ocorridos à meia-noite. E o que Deus quer nos dizer com isto? Na verdade, de início eu quero vos falar que meia-noite nos fala de vigilância, de foco, de estarmos atentos, ligados, vigilantes mesmos, né? É disso que a palavra fala. Agora, meia-noite, em algumas outras religiões, fala da hora grande. A minha mãe foi de uma religião afro, né? Vocês sabem, durante muitos anos da sua vida, e meia-noite era a hora grande, era a hora dos grandes trabalhos, era a hora dos grandes feitos, tá? E é conhecido ainda meia-noite como uma hora grande. Eu não preciso falar muito mais, né? Vocês sabem disso. No secularismo também, aliás, há uma música da década de 90, é do tempo de vocês, né? Ou da maioria de vocês, de um cantor nordestino, que o coro diz assim, olha: mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca sabe, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Ó, mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca sabe, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. E há uma estrofe, esse aqui é o coro, que fala sobre o mistério de meia-noite entre Deus e o diabo. Bom, mas nós vamos deixar o secularismo, deixar a poesia, deixar a música, deixar as religiões, e vamos falar sobre meia-noite segundo a palavra do Senhor. O que significa? Bom, meia-noite
é o final de um dia, mas também é o início de um novo dia. Bom, meia-noite também é conhecido como 0 hora. Amém? Mas repito, nas Escrituras, algumas passagens, eu falei eventos, não gosto muito de eventos, né? Porque é evento. Algumas coisas aconteceram à meia-noite, eu gostaria de destacá-las e conversar um pouquinho com vocês nesta hora. Primeira coisa, Natan, oração da meia-noite. Coloca aí Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5, Natan. Vamos ler até o 9 ou 10, mais ou menos. Quem diz os irmãos do Reteté, vamos até onde o Senhor mandar parar. Diz assim, disse-lhes Jesus ainda, qual dentre vós, tendo um amigo, esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Eu ia ler só esse texto, mas vou ler o contexto para vocês entenderem que Jesus está falando de oração. Pois um meu amigo chegado de viagem procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, meia-noite, dizendo, não me importune, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar para tos dar, para te atender. Digo-vos que se não se levantar para dar-nos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Eu gosto de outra versão que diz por causa da insistência, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aí Jesus, 9 e 10, Natan, Jesus diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Jesus está falando aqui sobre a insistência, a perseverança à meia-noite. É verdade que nós temos no grupo, amados, então, se não me falha a memória, nós já fizemos isso, e precisamos voltar a fazê-lo, e o nosso dia de oração, 24 horas de oração, onde cada um dos irmãos ora cerca de 15 minutos. Uns 15 minutos é muito para orar? Cada um? Jesus falou assim, nem ao menos 1 hora pudeste vós orar comigo? No Getsemane, Mateus 26, com os teus 3 apóstolos mais chegados, Pedro, Tiago e João, né? E eu lembro, se eu não me engano, eu orei de 3 às 3h15 da madrugada, a Tânia orou de 3h15 a 3h30, outro de 3h30 a 3h45, outro de 3h45 às 4 horas. Vocês lembram disso? Uma vigília de oração? Cada um na sua casa, mas em estado, em propósito de oração. Aliás, Natan, e eu lembro que no nosso grupo no nosso grupo de pastores, de convenção, de convencionados, tem um grupo que ora sempre à meia-noite. Eu e Tânia também durante um tempo, se eu não me engano, Tânia, foi o outono e inverno passado, que nós levantávamos na madrugada e orávamos. Eu lembro que o obreiro Ney compartilhou algumas dessas orações, de madrugada orando pela igreja, e gravando lá um áudio de oração. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, na revista corrigida, Natan, Deus diz assim, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E eu também já disse aqui que uma das formas de buscar diretamente o Senhor é através da oração. Livro de Daniel 9:3, diz assim, Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, ou seja, com humilhação. Então, primeira meia-noite aqui fala de oração. Podemos fazê-lo, literalmente falando, meia-noite, quem sabe botar uma hora para despertar, quem dorme mais cedo, ou dormir mais tarde, após meia-noite, orar sim. Mas meia-noite, aqui em oração, está falando de perseverança. Aliás, Jesus falou em Lucas 18, versículo 1, e contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Mas nós temos pregado aqui sobre oração, temos falado aqui sobre oração e temos estado aqui em todos os trabalhos de oração. Vocês sabem disso, né? Hoje eu falei de uma pastora divorciada, falei aí de um pastor não casado, falei já, vocês sabem, de um pastor que está no quarto casamento, queria vir para cá, pode vir para cá, só não vai pastorear aqui. Quarto casamento. E, irmão, em nome de Jesus, graças a Deus, eu posso falar. Posso falar ou não posso? Eita, 36 anos casado com a mesma mulher da minha mocidade, casei com 20 anos, filhos do mesmo casamento, agora uma neta linda, abençoada, todos os da minha família, até a minha sogra é ovelha desse aprisco. Eu louvo ao Senhor, porque se muitos não têm, e não têm mesmo, eu, graças a Deus, tenho moral para falar sobre isso. E dizer, irmão, não vai não. Esse trabalho é um trabalho clandestino, todo errado. Começar pela sua liderança. O que nós mais temos aí hoje em dia, né? E precisa de pessoas como nós, para avisarmos, para orientarmos, para abrirmos os olhos, para despertar das pessoas. Que parece que tem gente que não vê, né? E a gente então empresta os óculos para ela enxergar. Em nome de Jesus Cristo. Então, meia-noite aqui fala desse período de vigilância, de oração, de perseverança, de buscar o Senhor, de estar em constante oração, em nome de Jesus. De estar em constante oração, conforme diz o hino da harpa, em constante oração. Conforme dizia nossas irmãs antigas do nosso círculo de oração, né? Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, mas muita oração, muito poder. Essa é a verdade, né? Eu conheci uma irmã, ela dizia assim, para momentos de lutas pequenas, menos oração, mas para momentos de lutas grandes, muita oração, muita oração, muita oração, vigílias de oração, tempos de oração, horas de oração, a sós com Deus, e se pudermos, de preferência melhor, de madrugada, como lemos, Provérbios 7, Provérbios 8:17. E também, Natan, Mateus 6:6. Se pudermos, e tu quando orar, entra no teu quarto, fechada a porta sobre ti, orarás a teu pai que está em secreto, seu pai que vem em secreto te recompensará. E se for possível, melhor ainda, de joelhos. Livro de Efésios 3:14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Mas se não puder de madrugada, se não puder no seu quarto fechado, se não puder de joelho, aí você vai orar a 1 de Tessalonicenses 5:17. Orar sem cessar. Você está trabalhando, está orando, está pendurado no golfe. Você sabe o que é golfe, né? Tem gol, é grande ônibus lotado. Isso aí, golfe é grande ônibus lotado e fedorento. Você está pendurado no ônibus, indo para o trabalho, está no ponto, está em casa, está varrendo, está lavando louça, está trocando a bebê, mas está em oração, em constante oração. Isso é a oração da meia-noite. Perseverança, insistência. Já falei e vou repetir. Aliás, Paulo diz em Filipenses 3:1, não me canso de vos falar as mesmas coisas, de vos escrever as mesmas coisas. Não me canso de repetir as mesmas coisas, as palavras do Senhor. Aliás, a repetição é uma das táticas, uma das técnicas de memorização. Né? A oração move a mão de Deus, que move o mundo. A oração move a mão de Deus, que move tudo. A oração é a chave da vitória. É a chave da vitória. Vamos escrever uma coisa? Antigamente, eu pastorei há 30 anos, sou cristão há 40 anos. Pastor Marinho tem mais tempo do que esse. 73 anos. Imagina o tempo de igreja, tempo de obreiro que o pastor Marinho tem, né? Talvez seja hoje, alguns irmãos hoje não vieram, irmãos mais velhos, 74 anos, como o irmão Daniel e a irmã Laí, seja o que mais tempo tem de igreja, né? Antigamente tinha menos igrejas, antigamente tinha menos crentes, mas tinha mais cristãos. Hoje tem mais igrejas, tem muitas denominações.
Hoje tem muitos crentes, mas menos cristãos. Verdade ou mentira? Antigamente, pastor, na sua época, depois da minha época, tinha esses cultos do reteté, esses cultos afro no meio da igreja, como vemos hoje? Tinha não. Raro, raríssimo. Quando começavam os pastores da antiga, já cortava. Amém, amados? Ah, culto de libertação. Culto de libertação, culto da palavra, porque a palavra é que liberta. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Outra vez é João 15:3. Depois João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a verdade que liberta. João 8:32, depois 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, o verdadeiro culto de libertação é o culto da palavra. É o culto de ensino. Porque é a palavra que liberta. Amém? Portanto, primeira meia-noite significa perseverança em oração. Você vai orar o dia todo, até meia-noite. Meia-noite é o final de um dia, mas é o início do outro. O outro você vai continuar orando, estado, em espírito, em propósito de oração. É mais do que uma situação. Bota aí no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Vamos ler até o 14, mais ou menos. Diz assim, olha. Então Josué orou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. 14, meu filho. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim ouvido, atendido a oração de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus nos ouve. Então, se você conseguir achar no Google, se eu não me engano, em Salmos tem um versículo que diz que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Em Provérbios tem um texto, não sei se é Provérbios 15, você vai achar, que a oração dos justos é o contentamento do Senhor. Amém? Eu gosto sempre de dar um endereço certinho lá, né? Esses dois me fugiram à memória. A Natan achou ali, olha. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. O Senhor inclina. Provérbios diz que a oração dos justos é o contentamento do Senhor. Aliás, esse versículo não era para eu esquecer, porque é o versículo chave, base da minha apostila sobre oração. Eu tenho 18 apostilas, algumas viraram livros teológicos, e a segunda apostila que eu fiz, a primeira é bibliologia, a segunda é oração. Oração. Olha lá. Os sacrifícios dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos, Provérbios 15, eu só esqueci o versículo 8, é o seu contentamento. A oração dos justos, dos retos, é o contentamento do Senhor. O Senhor se contenta com a nossa oração. O Senhor se inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração, amados. Precisamos orar mais. Eita, muito mais do que oramos. Me lembre, em nome de Jesus, os que querem orar, ore por vontade, não espere orar por necessidade, irmãos. É melhor orar por vontade do que por necessidade. Verdade ou mentira? Muitos só oram por necessidade. E aí só cometem uma parte das 5 partes da oração. Lembra as 5 partes da oração? Adoração, gratidão, confissão,
petição e intercessão. Aí só pedem, só pedem, só pedem, só pedem, só pedem. Porque só oram por necessidade, não oram por vontade. Louvado seja Deus. Segunda meia-noite. Segundo lugar, adoração. Coloca aí, Natan, livro de Atos 16, versículo 25. Perdão, diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Oravam e louvavam a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Nós conhecemos a história, o contexto da mesma, porque o contexto explica o texto. Paulo e Silas foram presos injustamente. Estavam acorrentados, aprisionados. Se fosse eu, você, talvez estivéssemos reclamando. Estou preso por pregar a palavra? Estou preso por pregar o evangelho? Estou preso injustamente por fazer o bem, por fazer a obra de Deus, por pregar a vida, por falar da salvação do Senhor? Mas não. Ao invés de reclamares, tem um hino da harpa, né? Que assim, ao invés de murmurares, cante. Um hino de louvor a Deus. E ao invés de reclamar, eles clamaram, é diferente. Ao invés de reclamar, eles adoraram. Né? Deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda. 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 Adorar a Deus com a geladeira vazia, pois o Senhor a encherá. Eita! Aprenda a louvar a Deus a pé. O Senhor está preparando o teu veículo. O Senhor pode te dar. Aprenda! Aprenda a louvar o Senhor desempregado. O Senhor pode te empregar. O Senhor pode abrir portas. E quando Ele abre, ninguém fecha. E se te fecham uma porta, ou se o Senhor fecha uma porta, Ele vai abrir um portão. Se foi fechado um portão, Ele vai abrir uma porteira. Glória a Deus. Aprenda a louvar o Senhor sozinho, que o Senhor está preparando. Aleluia! O Senhor está preparando. Mas deixa eu falar que como pastor e ministro também de casais, eu preciso falar. Enquanto o Senhor está preparando uma noiva para você, viu, Natan? Se prepare para esta noiva. Enquanto o Senhor está preparando um noivo para você, varoa, se prepare para este varão. Aleluia! Mas louve o Senhor em toda e qualquer situação. À meia-noite, a hora mais escura. Salmo 30, no versículo 5, diz assim que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pelo amanhecer de Deus na sua vida. Adore! 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 Eu vou contar uma partícula de uma história que eu já contei, mas alguns detalhes a gente precisa destacar nesse momento, né? Abri a minha geladeira, tem hora que você abre a geladeira, parece uma granja, né? Só tem ovos. Poxa, beleza. Já passei por isso. Eu já contei isso aqui, né? Aí eu fui nas receitas, né? Ovo frito, ovo mexido. Porque uma hora você come tanto frango que você quer comer um ovinho, verdade ou mentira, né? Mas só tinha ovos. Aí eu fiz ovo frito, eu sempre gostei de cozinhar lá em casa, que 95% eu cozinho, né? Fiz ovo frito, fiz ovo mexido, fiz ovo batido, fiz ovo cozido, fiz omelete, fiz fritada, que tem uma diferençazinha, tá? Aí eu fui buscar, já não tinha mais o que inventar com ovos. Eu descobri duas receitas, uma francesa e uma italiana. Ovos pochê e ovos a catalão. Cadê Nayara? Tá trocando a minha netinha? Nayara adorou, Natan ficou fascinado. Pai, faz de novo, ovos a catalão. Não vou te dar a receita não, entra na internet lá depois e busca.
É coisa muito linda, né? Mas tem hora que você abre a geladeira, ela não parece uma granja, ela parece uma cisterna. Só água. Só água, Sueli, água pura. Eu já passei por isso. Eu e a nega velha já passamos por isso. E olhar o armário assim, não ter praticamente nada. E começar a fazer, sabe o quê? Hã? Adivinha? Eu vou louvar o Senhor. Eu vou louvar o Senhor. Diácono Carlos Eduardo. Currículos espalhados. Eu vou louvar o Senhor. Eu e Tânia desempregados. Nara, 2 aninhos, né, Tânia? Igual um passarinho no ninho assim. Ó, aqui, ó. E a boquinha nervosa. Não quer saber de onde vem. Ela quer ter o pão dela de cada dia. O leite. E eu falei, eu vou louvar o Senhor. Irmãos, diante de Deus, bota aí Gálatas 1:20, testifico que não minto, daqui a pouco o pessoal batendo lá, não tinha campainha não, né? Mandaram, nem muro, era cerca. Nem comida. E nem comida em casa. Aí eu fui já aqui com o Mário Eduardo, tô vendo uma Kombi do mercado aqui do bairro, não vou dar o nome, mas mandaram te entregar essas compras aqui. Aí desceu uma caixa. Desceu outra caixa, eu falei, oh, glória a Deus, misturado com aleluia. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Várias experiências. Quem tem experiência com Deus, aleluia. Adore o Senhor, não importa a situação mais adversa que esteja. Adore ao Senhor, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Até eu gosto muito desse livro de 2 de Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler, destacar alguns versículos e depois vou ler uma passagem aqui de alguns versículos sequenciais. Diz assim, olha, versículo de número 12. A parte C diz assim: porém, os olhos do Senhor estão postos em ti. Agora, Natan, verso 15 e depois o verso 17. A parte C, a parte B diz assim: não temas, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que vem, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é do Senhor. Eita, lembra daquele corinho do fogo, Orlando? A peleja não é sua, a peleja é do Senhor. 17. Neste encontro, nesta guerra, não tereis que pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento, o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Agora, Natan, eu vou ler do 20 ao 25, e como que Josafá e como que Israel ganhou uma guerra contra 3 povos inimigos que se ajuntaram para eliminar Israel da terra. Sabe como que eles ganharam? Irmãos, a gente precisa entender que às vezes a luta é espiritual, não é carnal. E essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Adore o Senhor te dará vitória. Olha só o que ele diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, botou o ministério de louvor na frente dos soldados. Você está entendendo o mistério? Na frente do exército, para que louvassem o Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor. Esse é um salmo, porque a sua misericórdia dura para sempre, se eu não me falha a memória. Salmo 136. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá.
e eles foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir. Se desentenderam, eles haviam se ajuntado para destruir Israel e se desentenderam. E os moradores do Monte Seir, para destruir, exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores do Monte Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Alguém pode dizer, alguns comentaristas, não era por causa dos despojos é a sobra da guerra, né? Vai ficar comigo? Não, mas eu não tenho mais, vai ficar comigo. Se desentenderam, começaram a brigar entre si. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurava ver a multidão desses três povos, e esses que eram corpos mortos, que estavam na terra sem nenhum sobrevivente. Os últimos dois, eu imagino, que deram uma espadada no outro ao mesmo tempo. Já viu? Teve dois lutadores aí de boxe que deram um soco no outro ao mesmo tempo e um nocauteou o outro. Os dois caíram nocauteados. O juiz contando, abriu contagem até 10 e um dos dois se levantou. Aconteceu isso, um matou o outro. Porque não ficou nenhum sobrevivente. Israel ganhou uma guerra sem lutar, com uma adoração. Há guerras que você vai ganhar adorando. Aleluia! Pastor, pode ser à meia-noite. Pode ser na hora grande, pode ser nos mistérios de meia-noite, mas você está adorando. Não importa as circunstâncias, as mais adversas que sejam, mas você aprendeu a adorar o Senhor em qualquer situação. Você não está um adorador, você é um adorador. Adoração é seu estilo de vida. Aleluia. Eita. Então está no mundo que diz que quem canta seus males espanta. Imagina quem adora. Eita. Imagina quem louva. Imagina quem canta para o Senhor. Satanás não aguenta, eu tenho certeza disso. Ele dá-se em retirada porque ele não suporta. Primeiro, ele morre de inveja porque ele é invejoso. Segundo, ele deve pensar: como é que pode? Faço de tudo para destruir essa vida. É lutas travadas. Mas esse irmão, essa irmã está adorando, está louvando, está bendizendo o Senhor, porque ele adora o Senhor, não apenas pelos seus feitos, Salmo 150, mas ele adora o Senhor pelo que o Senhor é. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Terceiro lugar, meia-noite. Também é tempo de comunhão, Natan. Salmo 20, versículo 7. É o capítulo logo 2 versículos depois do 9, do Eutico, né? Nós já falamos aqui, quinta-feira. Eutico estava mais para lá do que para cá. Houve alguma coisa lá? Eu falei, Salmo, meu filho, errei. Atos 20, versículo de número 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, comunhão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato para a despedida dele, exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Até a meia-noite. Os momentos mais difíceis. Eu tenho aqui pedido oração, né? Aliás, eu peço oração também pela diaconisa irmã Simone, passou mal hoje na escola dominical, né? Ore por ela, tentem falar com ela também. Nós tentamos aqui, que saímos aqui da igreja pela manhã, na manhã com Deus em sua casa. E a gente precisa de comunhão, de manter comunhão uns com os outros. Que a vitória do irmão, como nós dissemos aqui na quinta-feira, seja a nossa vitória. E que a luta do irmão seja a nossa luta. Porque a vitória dele para ser a nossa, a luta dele também precisa ser nossa. E a gente precisa muitas das vezes comprar a luta do irmão em oração e em comunhão. Amigo verdadeiro é aquele que, quando você até erra, todos saem e te deixam. E ele chega na sua casa e diz, estou aqui com você. Estamos juntos.
somos um. Conta comigo. Às vezes não fala nem nada, não fala nada, mas ele está lá te emprestando um ombro amigo. Amém, amados? Amém. É isso. Comunhão. Gosto de uma história antiga, gosto muito dessa história. E vou repeti-la. Um pai de família tinha 7 filhos homens. A minha avó teve 12 filhas mulheres. Minha mãe era mais velha. E ele, no leito de dor, no leito de morte, na verdade, sabendo que iria para o Senhor já havia revelado que estava vindo buscá-lo, ele reuniu os seus 7 filhos. E disse para um deles, o mais velho, vai lá no quintal e pega uma ripa. Ripa é um pedaço de madeira fina, né? E facilmente quebradiça. E ele pegou. Pai, está aqui a ripa, para que o senhor quer isso? Ele falou assim, tenta quebrar essa ripa, meu filho. Ah, pai, muito fácil. Mas tente quebrá-la. Pai, para quê? Quebra, seu pai está te pedindo. Ele pegou a ripa assim, olha, e a quebrou facilmente. Ele falou, muito bem, meu filho, agora vai você e todos os meus outros 6 filhos, os 7 filhos amados que Deus me deu. Vai lá fora, cada um de vocês pega um pedaço de ripa. Cada um de vocês traz uma ripa. E eles foram obedecer o pai, o idoso, o ancião, trouxeram cada um deles uma ripa. E ele disse assim, agora, meu filho mais velho, ou qualquer um dos outros 6, qualquer um de vocês 7, pega as 7 ripas, junte-as todas e agora quebre-as de uma vez. Pai, aí não dá. Não, mas tente. Não dá, pai, não tem como. As 7 juntas? Sim, as 7 juntas. Juntaram as 7, mas tem. Está ouvindo a pregação do seu avô? E o mais velho, outros que não são mais fortes, quem sabe, e tentaram quebrar na coxa, na perna e de toda forma, e não conseguiram quebrá-las. O pai falou assim, meus filhos, final da história, eu estou indo embora, mas eu quero que vocês sejam tão unidos que o diabo não possa quebrá-los. Tão unidos que ninguém possa separá-los. Tão unidos que nada e ninguém possa destruí-los. Tão unidos. É assim. Deu para entender? Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. É por isso que a palavra do Senhor diz, eu tenho uma mensagem, um estudo, quem sabe eu dê no próximo quinta da palavra, né? Não sei, sobre uns aos outros. Eu colecionei, hoje a gente tem o Google, né? Tem algumas facilidades, mas na época do papel e caneta, 29 uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai-vos ou dai suportes uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Eu selecionei 29 uns aos outros. Comunhão. Comunhão. Não procure seu irmão só quando ele está bem, não. Procure-o quando ele não está bem. Irmãos, eu tenho uma mania. Tá? Eu tenho um costume, quem me conhece sabe. Eu gosto de ir até as pessoas. E eu dificilmente vou de mãos vazias. E se eu por um acaso for de mãos vazias, eu sempre vou perguntar, quem sabe, vocês todos aqui sabem, se está precisando de alguma coisa. Está tudo bem? Porque a gente responde às vezes está, mas nem tudo está bem. Aquela mulher da época dos profetas perderam o filho. E o profeta perguntou, na verdade o moço do profeta, vai tudo bem? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Ela na verdade disse a Geazi que sim, ela queria, na verdade estava indo até o profeta Eliseu e disse, está tudo bem, quando nós sabíamos que não estava. Aliás, eu acho que tudo mesmo bem só no céu. Só no céu. Né?
Mas pergunta, tá tudo bem? Está precisando de alguma coisa que eu possa ajudar? Conte comigo. Comunhão, amados. Natan, coloca aí Romanos 12. Meu Deus. É o 14, Natan. Romanos 12 que diz... Não, está por aí perto, é aquele que diz assim, olha... Alegrai-vos com os que se alegram... É o 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Ó, me perdoe a minha sinceridade. Se é que eu deva pedir perdão pela sinceridade, talvez peça pelo sincerismo. Pela sinceridade, não. Tem crentes, e eu disse crentes, e Tiago 1,19 diz que até os demônios são, né? Crês Deus, crês tu que Deus é um só, né? É 2,19 então, Nanta? Fizeste bem. Até os demônios creem e temem. Mas volta lá, Natan. Há muitos crentes que gostam até de se alegrar com os que se alegram. Aliás, repito, corrijo. Há muitos crentes que preferem chorar com os que choram do que ter que se alegrar com a alegria dos que se alegram. Prefere chorar, prefere o choro, porque é o choro do outro que está chorando, é a tristeza do mesmo, do que se alegrar com a alegria dos que se alegram, como do diácono Rômulo, que passou por uma grande prova na faculdade, ou quase no final da mesma, a sua monografia, e como outras vitórias. Então, eu vou ter que celebrar a vitória do meu irmão. É isso aí que a palavra está dizendo. E diz primeiro, alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. Comunhão, comunhão, comunhão. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Bem? Quarto lugar, a gente caminha para o final. Proteção. Livro de Êxodo, capítulo 11, versículo 4, e depois o capítulo 12, versículo de número 29, diz assim: Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. 12, 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Todos os primeiros filhos, os primeiros filhotes, morreram à meia-noite. Mas à meia-noite, a 10ª praga, a última praga do Egito, a pior de todas, a morte dos primogênitos. Deus protegeu o seu povo Israel. Disse para Israel, ali se inicia a Páscoa, e a partir dali se celebra a Páscoa, que quer dizer saída, o livramento, a saída de Israel do povo do Egito. O anjo da morte passará por toda a terra do Egito. E eles estavam num pedaço dela, gozem. E sobre as vossas casas, vocês vão matar um cordeiro. Aí nós conhecemos a história, a família pequena com a família maior, e vão comer, e o sangue, vocês vão ungir, vocês vão untar os umbrais da porta, de cada casa, de cada família. E à meia-noite o anjo da morte vai passar. E quando passar por vossas casas, deixa eu te dizer uma coisa, sua casa está protegida pelo sangue do cordeiro. Sua casa está protegida, sua família está protegida pelo sangue de Cristo. Perdão. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus tem te protegido. Você está coberto com sangue, protegido com sangue, guardado com o sangue de Cristo. Com o sangue do Cordeiro de Deus que tira, manda aí até João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O sangue de Cristo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha o que ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, olha, corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados, salvos, libertos do vosso fútil procedimento que de vossos pais herdaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Meia-noite, o Senhor te protege. O dia todo, até a meia-noite. Meia-noite é 0 hora, início de um outro dia. Ele te protege 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365. No ano bissexto, 366 dias por ano. Ele te protege na palma das tuas mãos. Ele te protege, diz a palavra, como a menina dos teus olhos. Ó vermezinho de Israel. O Senhor tem uma coisa contigo. O Senhor tem uma coisa contigo. Você tem compromisso com Ele? Ele tem compromisso com você. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você é compromissado com Deus? Você é aliançado do Senhor? Então você está protegido com o sangue. Pode vir passar o anjo da morte à meia-noite. Você está protegido com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Preciso terminar. Eu ia falar sobre os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, na fornalha de fogo. Eu ia falar sobre outros episódios aqui, mas eu preciso terminar. Falta 7 minutos. Último lugar. Manifestação de Cristo. Volta de Jesus. Coloca aí no livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía a seu encontro. Vamos ler o contexto, só o contexto posterior, Antônio? A gente conhece a história das 10 damas de casamento, das 10 moças, das 10 virgens, né? 5 eram nécias, 5 eram sábias, 5 eram loucas. As sábias, além do azeite que tinha nas lamparinas, levaram azeite de reserva. Eita, é outra mensagem, né? É outra mensagem. As loucas levaram somente o azeite da lamparina. E antes da meia-noite o azeite acabou. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Era anterior isso, Antônio? Não, isso mesmo. Então se levantaram todas as virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Aprenda quando necessário dizer não. Outra mensagem também. E vamos pregá-la aqui. Aliás, com quem está meu livro emprestado? Se tiver com um de vocês, me devolvam. O limite do não que livrasse, um dos maiores que eu já li. Porque também eu era assim, eu só dizia sim, 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 sim. Até me desafiava, duvido, pastor, o senhor dizer não. O senhor não consegue dizer não. O senhor é uma mãe. O senhor tem um coração. E eu falei para vocês não acreditaram. Ouviu o pastor Marinho, ouviu família e outros. Eu falei, eu vou aprender a dizer não. E aprendi. E quer que eu te diga uma coisa? Estou gostando. Quando necessário dizer não. E as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, antes ide aos que vende e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, à meia-noite, irmãos. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas. Fechou-se as portas.
Tem 11, Natan, se eu não me engano. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Prepara-se. Aliás, esteja preparado. É Amós 4,12, Natan. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Portanto, assim te farei, Israel, e por isso que te farei. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Você está preparado para ele vir agora? Se ele vir literalmente falando esta meia-noite, você está preparado? Com todo amor e carinho, você sabe que a gente quase não faz isso. Olha para quem está do seu lado, para quem está te ladeando, para quem está na tua dianteira, na tua retaguarda. Pergunta assim para ele e para ela: prepara-te para encontrares com Deus. Pode ser hoje, pode ser agora. Esteja sempre preparado para quando o Senhor voltar, cheio do azeite do Espírito Santo de Deus, para quando ele vir te encontrar preparado. Aliás, Jesus disse que quando ele vir, ele queria nos encontrar trabalhando, granjeando, trabalhando no seu reino. É isto. Eu termino essa mensagem à meia-noite, a hora mais escura. Mas tem um pensamento que diz: é quando a noite está mais escura que mais se aproxima o clarão de um novo dia. E eu termino falando sobre um episódio raríssimo, que acontece geralmente, que acontece no Polo Norte, no verão de abril, quando nós conhecemos, pode pesquisar aí depois, o sol de meia-noite. Quem aqui já ouviu falar no sol de meia-noite? Ninguém! Meu Deus! Já ouviu a Lília? Sol de meia-noite, já ouviu o Diácono? Já ouviu o Diácono Carlos Eduardo? Pesquisa lá, no Google, né? E você vai ver. Meia-noite com sol. Deixa eu te dizer. Natan, último texto. Agora eu prometo. Pode acreditar em mim quando eu digo que estou terminando. Geralmente você nunca acredita nos pregadores quando eles dizem que estão terminando. Livro de Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome. Eita! Pode ser meia-noite. Pode ser a sua meia-noite. Mas nascerá o sol da justiça, que é Jesus, trazendo salvação, trazendo resolução, trazendo livramento, trazendo libertação, trazendo a resposta. E saireis e saudareis como bezerros soltos na estrebaria. Repito, isso eu já falei. Aleluia, Pai. Salmo 30, verso 5. A noite pode durar. Eita, a noite, a tristeza pode durar. O choro pode durar a meia-noite. Mas a alegria vem pela manhã. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que Deus nos abençoe todos com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Constante vigilância. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora? Louvado e glorificado. Todo o nome do Senhor. Graças a Deus.